Literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. Esse para fechar o ano de 2021, hoje 31 de dezembro de 2021, às 16 horas e 4 minutos. Nós vamos gravar aqui o cordel de número 707, de um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você que procure aqui o botão inscrever-se e deixe-nos aqui a sua inscrição. Ative as notificações do YouTube, o sininho do YouTube, para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel. E também deixe o seu like, porque é muito importante quando você deixa aqui no canal o seu like. Isso faz com que o YouTube ele entenda que este vídeo aqui é bom e aí ele vai mandando este vídeo, recomendando para que mais e mais pessoas assistam. Este romance que nós vamos ler aqui agora, eu confesso para vocês que ele é um pouco longo. Ele tem 36 páginas, beleza? E é do autor Severino Borges da Silva, A Escrava Isaura. Mas é um romance grandioso, é um excelente romance, né? Inclusive aí nós já tivemos novelas falando sobre a escrava Isaura. O autor do romance é o Severino Borges da Silva. O nome do romance é A Escrava Isaura. Quem pediu esse romance aqui foi o meu amigo, que está sempre presente aqui no canal, o Manuel Dias. Ele falou: boa tarde, João Carlos, não sei se já está gravado no seu canal a história da escrava Isaura. Caso não esteja, grave-a por gentileza. Ainda não está gravado, eu vou atender aqui com muita alegria, né? É uma honra aqui atender ao meu amigo Manuel Dias, né? Assim como é uma honra, com muita alegria que eu atendo a todos vocês aí que fazem os pedidos aqui no canal Imagens do Sertão. Pessoal, hoje é o último dia do ano, 31 de 12 de 2021. E eu queria aproveitar este romance aqui da escrava Isaura, 2 minutos da paciência de vocês, para mandar um grande abraço aqui para o Luciano Silva e desejar um feliz ano novo, para o Beto da Silva, para Carminha Gomes, para Helena Góes Barreto e a sua neta Maria Helena. Um grande abraço, um feliz ano novo. A Marina Lima Machado, o Francis Ebert, que é um novo inscrito no canal. Ele falou que se inscreveu no canal recentemente. Muito obrigado aí ao Francis Ebert. Aliás, obrigado a todos vocês pelos mais de 12 mil inscritos, né? Lá no começo do ano, eu nem imaginava que ao final do ano nós estivéssemos aí com 12 mil inscritos aqui no canal. Graças a Deus e graças a vocês, nós alcançamos essa meta. Então, assim, muito obrigado mesmo. 12 mil inscritos no canal de literatura de cordel, que são coisas antigas, concorda, pessoal? São coisas aí que já tem mais de 40 anos, mais de 50 anos. Então, eu nem imaginava que o canal alcançasse tamanha expressividade. Então eu agradeço a todos vocês mesmo. Manuel Dias, Josué Pinheiro, Branco Marinho, Valdir Araújo, Raila Teles, Maria de Jesus Castro, a Raila Teles aqui parabenizando pelos 12 mil inscritos. Maria de Jesus Castro, como eu falei, Francis Ebert, Francisco Gomes, meu amigo Francisco Gomes. O Francis Ebert perguntou qual é esse site. Esse site aqui é o Cordelteca, tá bom? E o DocVirt, são esses dois sites que eu uso para gravar. Cordelteca e DocVirt, depois eu vou mandar os links aí para você, meu amigo. Geraldo Azevedo de Moura, Sebastião João, grande abraço, Sebastião João. Nós estamos inclusive hoje, 31 do 12, conversando pelo WhatsApp.
31/12/2021. Elvis Caetano, grande abraço. Francisco Bigode, Elisa, grande abraço. Eu acho que Elisa ou é esposa, ou é filha, ou é neta, alguma coisa, eu não sei. Do Francisco Bigode, um grande abraço. Jorge Newton dos Santos, grande abraço. Jurani Pessoa, Valmir Silva Novaes, lá da Chapada Diamantina, Mucugê, na Bahia, isso, grande abraço. Carmelita Farias, grande abraço para você. Eu gravei aí, Carmelita, o prêmio do sacrifício ou os sofrimentos de Lindóia que você pediu. Feliz ano novo para você também. Patrícia Maia, Antônio da Silva Vanderlei. Pessoal, não vai dar para mandar aqui um abraço. A Luciana Fiuza, viajando pelo Nordeste aí também, o perfil Viajando pelo Nordeste. Moedas e Curiosidades é outro perfil, grande abraço. Sebastião Pereira da Silva, ele falou que tinha um romance que estava na capa da Cartilha do Povo em 54. Se você soubesse o nome do romance aí, nós íamos procurar para você. O J. Mendes, grande abraço. Alzenir Lima, Eva Dalcin, Eva Maria, Free Fire Boots, Daniele Farias. Pessoal, não dá para mandar aqui um abraço para todo mundo, porque veja, são mais de 12 mil inscritos, graças a Deus, no canal. Mas assim, sintam-se abraçados e eu desejo um feliz ano novo a cada um de vocês através desses seguidores que eu falei. Se eu não falei o seu nome, não fique chateado, tá bom? É porque realmente são centenas de comentários, às vezes no mesmo dia. Às vezes a gente recebe aí 100 comentários no dia, 50, 80, 90 comentários. Tanto é verdade que muitas vezes eu preciso tirar aqui tempo só para responder comentários. Os meus filhos me ajudam na administração do canal e por aí vai. Então nós vamos ler aqui o romance do Severino Borges da Silva, Romance da Escrava Isaura, um pedido do meu amigo Manuel Dias. E através do Manuel Dias aí eu desejo um feliz ano novo a todos vocês do canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel, e ano que vem tem mais, em 2022. Leitor amigo, te peço um minuto de atenção, que vou contar uma história passada em nossa nação, no tempo que ela estava no jugo da escravidão. Era Dom Pedro II, imperador brasileiro, o pranto atristezador cobria o país inteiro pelos chicotes de aço do maldito cativeiro. Perto do Rio de Janeiro havia uma fazenda no município de Campos, uma suntuosa prenda do comendador Almeida, dono da grande vivenda. O comendador Almeida tinha grande escravatura, que eram as máquinas possantes da pesada agricultura, de sua rica fazenda, fonte de toda a fartura. O comendador Almeida só um filho possuía, Leôncio era o nome dele, e a sua fisionomia mostrava todos os sinais do símbolo da covardia. A velha mãe de Leôncio vivia em grande sofrer, por não ter uma filhinha, Deus não quis lhe conceder, que ela na sua vida alcançasse esse prazer. Mas sempre na sua casa criou-se uma escravazinha, linda como a flor do campo que abre de manhãzinha, filha de uma escrava que em sua casa tinha. E ela já tinha sido uma escrava favorita, e por ser uma mulata de pele fina e bonita, o comendador Almeida fizera sua desdita. E tendo o comendador ofendido a pobre escrava, sua esposa teve um ódio que vê-lo não suportava. Tinha noite que com ele nem dormia nem falava. Estando o comendador pela mulher perturbado, mandou botar a escrava no serviço do roçado e deu ordem ao feitor castigá-la no pesado. Mas o feitor era um homem de um bondoso coração, vendo que a escrava era de sublime perfeição, amparou-a e não cumpriu com as ordens do patrão. Mesmo o feitor ainda estava no vigor da mocidade, Miguel era o nome seu, português de qualidade, era livre e trabalhava onde tivesse vontade.
Apaixonou-se por ela a partir daquela data, ao invés de castigá-la no pesado e na chibata, oferecia-lhe as carícias, afável, meiga e grata. E até que desse amor veio um dia resultar a mulata dar à luz a uma menina exemplar, que ainda agora ao leitor nela acabei de falar. Com isso, o comendador quase que dava murrinha, castigou tanto a mulata que morreu a pobrezinha, e sua esposa ficou criando a escravazinha. E expulsou da fazenda Miguel dito feitor, o qual saiu derramando dos olhos lágrimas de dor, por não levar a filhinha o fruto do seu amor. Mas a fazendeira era nobre e compadecida, ficou criando a menina para na jornada cumprida amenizar-lhe as torturas das mágoas de sua vida. Deu-lhe o nome de Isaura e, na mesma ocasião, jurou criar ela e lhe dar uma nobre educação, como se a menina fosse filha do seu coração. E cumpriu com o que disse. Isaura pegou crescer, sabida e inteligente, sem custo aprendeu a ler, e falar bem e rezar, escrever certo e coser. Vendo a patroa que ela tinha inteligência e plano, mandou-lhe ensinar a música e a dança de italiano, desenho francês e inglês, cantar e tocar piano. Isaura era inteligente, tudo com gosto aprendia, tratava os escravos bem, deles se compadecia, e todas as dores dos outros ela na alma sentia. Tinha um coração bondoso como ninguém nunca viu, educada e generosa, e Deus sempre lhe cobriu com as suas santas graças, que no mal nunca caiu. Eu vou repetir esse verso, pessoal, que fez um barulhinho aqui. Tinha um coração bondoso como ninguém nunca viu, educada e generosa, e Deus sempre lhe cobriu com as suas santas graças, que no mal nunca caiu. Além de Isaura ter um bondoso coração, tinha no seu meigo corpo a mais bela perfeição, que fazia qualquer homem por ela sentir paixão. A sua velha patroa tinha ela grande amor, e dizia que Isaura era a sua linda flor. Isso às vezes aborrecia o velho comendador. Leôncio, filho do velho, estava no estrangeiro e, tendo gasto do pai grande soma de dinheiro, resolveu voltar de novo para o Rio de Janeiro. Do Rio foi à fazenda, reveu seus velhos pais e chegando encontrou tudo, vivendo na santa paz, onde alegre recebeu santas bênçãos paternais. Leôncio era um rapaz vaidoso e estragado, e do pai já tinha gasto um cabedal avultado, para dar mais outra tanto, o velho ficou cismado. Mas como era filho único, foi preciso resolver o meio com que Leôncio sozinho pudesse viver, sem precisar nunca mais na vida lhe aborrecer. E Leôncio, que contava 25 anos de idade, consagrou a uma jovem uma sincera amizade. Ela também lhe amou com a mesma lealdade. O seu nome era Malvina, olhar vivo e feiticeiro. Seu pai um comerciante que havia no Rio de Janeiro. Não era lá muito rico, mas possuía dinheiro. Pessoal, esse romance é muito inteligente, esse romance é muito bom. Eu já li o livro, né, A Escrava Isaura. Esse romance aqui é incrível. Ele era amigo íntimo do velho comendador. Almeida, o pai de Leôncio, conhecia o seu valor, por isso não foi difícil realizar-se esse amor. A família concordou e não houve impedimento, e Leôncio, como noivo, fez um rico arrumamento, e logo com poucos dias foi feito o seu casamento. Reinou um prazer imenso na festa daquele dia. O velho pai de Leôncio gozou do que pretendia. Depois para sua fazenda voltou com muita alegria. Leôncio voltou com ele junto à esposa querida, alegre para residir na sua antiga guarida, onde gozara as primeiras delícias da sua vida. E ele, tendo chegado na riquíssima habitação, o velho entregou ao filho toda a administração de sua rica fazenda com terras e escravidão. Pois o velho já estava muito avançado na idade,
e precisava ele ter descanso e tranquilidade, por isso entregou ao filho a rica propriedade. Mesmo ele para viver no banco tinha dinheiro, por isso deixou Leôncio como seu dono e herdeiro da fazenda e foi embora para o Rio de Janeiro. Porém a mãe de Leôncio não quis mais acompanhar o velho comendador, então resolveu ficar com o filho na fazenda para também lhe ajudar. E Malvina, sua nora, ficou com muita alegria, ela resolveu ficar junto à sua companhia para lhe ensinar os trabalhos que na casa grande havia. Assim ficou satisfeita com a sogra e o esposo na magnífica morada, louvando a Deus poderoso por gozar os doces beijos do seu amor carinhoso. Todo escravo toda hora a sua, tendo escravo toda hora à sua disposição, e uma que trabalhava do quarto para o salão, fez Malvina lhe prestar a mais sincera atenção, pois era muito educada até no modo de andar, falava corretamente, era bela no trajar, na boniteza não tinha outra para lhe comparar. E essa escrava, o leitor, já sabe que é Isaura. Malvina, olhando para ela, disse com voz muito clara: um porte como este teu, vê-se noutra é coisa rara. Lá Isaura lhe agradeceu por uma ordem restrita, e Malvina ainda lhe disse: já que és digna e bonita, irás ser a minha amiga e minha escrava favorita. Ainda Isaura ficou fazendo o que ela queria, e Malvina, vendo nela sublimada fidalguia, tentou arrumar para ela uma carta de alforria. Então a Malvina, esposa do Leôncio, tentou libertar a Isaura, né? Ela gostava da Isaura de verdade. E um dia com a sogra, desse jeito diz Malvina: por que é que a senhora não liberta essa menina? Ter escrava desse jeito é contra a força divina. Ela é linda e educada e a ninguém não agrava, a aparência de uma santa no rosto dela se grava, e creio que ela não nasceu para ser uma escrava. Pessoal, às vezes eu faço comentários no cordel, tem gente que não gosta, né? Na verdade, ninguém nasceu para ser escravo, mas infelizmente nós tivemos esse mal na humanidade, no mundo, né? Não foi só no Brasil. E infelizmente ainda existe aqui mesmo no Brasil pessoas em situação de escravidão, o que é muito triste, mas infelizmente acontece, né? Tu tens razão, minha filha, respondeu-lhe a sogra assim, porém ela é o consolo deste meu viver ruim. Enquanto eu viver pretendo Isaura perto de mim. Estou perto de morrer, breve chegará meu dia, por ela ser para mim a mais doce companhia. Antes disso eu lhe darei sua carta de alforria. De fato a velha já estava com 70 anos de idade e morreu rapidamente, foi uma infelicidade para Isaura que ficou sem fé de ter liberdade. Mas Malvina lhe falou entre lágrimas de agonia, perto ao cadáver da sogra, que com força tentaria ali arranjar para ela uma carta de alforria. Isaura molhou de lágrimas da cabeça até os pés, por ficar sendo escrava, tendo da sorte o revés, pois os seus senhores novos eram devassos e cruéis. Depois da morte da velha, falou Leôncio a olhar a beleza de Isaura, e nela pôde avistar a imagem de uma santa bem vestida num altar. Passava horas e horas só lhe prestando atenção e foi sentindo por ela a mais ardente paixão e o fogo do amor queimando em seu coração. Ele casou com Malvina lá no Rio de Janeiro, só por especulação e arranjar mais dinheiro, pois era muito estragado e bastante aventureiro. Mas como a sua esposa era bonita como uma flor, ele sentiu pela escrava o mais violento amor, mas ela lhe respeitava como patrão e senhor. Mas ele não se importava de ser senhor e patrão, era péssimo e libertino, perverso de coração. Seu desejo era jogá-la na triste devassidão.
Porém, Isaura não quis o que ele pretendia, os maiores obstáculos contra ele ela fazia, mas ele não se importava e nem também desistia. Dizia ele, uma escrava é uma propriedade que o dono pode fazer tudo o que tiver vontade e ninguém pode se opor nem trazer dificuldade. Esta era a sua ideia sobre a questão de amor. Não se importava cair na miséria ou no horror. Ele tinha o mesmo instinto do velho comendador. Querer a escrava à força, esse era o seu intento e não podia tirar Isaura do pensamento, mas daí surgiu para ela uns dias de sofrimento. Um certo dia Leôncio convidou o seu cunhado para vir à sua fazenda, passar uns dias ao seu lado, vendo a beleza do campo e correndo atrás do gado. O nome dele era Henrique, moço de ideia sã, que chegando na fazenda um dia pela manhã, onde foi logo abraçado por Leôncio e sua irmã. Pelos campos da fazenda ele sempre acompanhava a Leôncio, seu cunhado, que com ele conversava da formosura e beleza de Isaura, sua escrava. Um certo dia eles dois de um canto a contemplar a beleza de Isaura, como era seu olhar, maravilhosa no traje e muito lindo seu andar. Leôncio disse ao cunhado, sentindo paixão tirana, essa escrava é um tesouro de beleza soberana, qual andaluza de Gades ou uma napolitana. O que achas tu, Henrique, dessa imagem feiticeira? Henrique lhe respondeu com frase doce e maneira, é a joia mais formosa da região brasileira. Disse Leôncio, ela parece um anjo do paraíso, ninguém pode suportar o gesto do seu sorriso, e qualquer um poderá perder por ela o juízo. E tua irmã quer que eu dê a liberdade dela, assim mamãe prometeu, mas eu lhe acho tão bela, que não há milionário que possa me comprar ela. Nessa hora Isaura estava abordando lá no salão, entretida no trabalho e nem prestava atenção, que eles estavam perto naquela conversação. Nisto apareceu Malvina e aos dois deu um bom dia, falando para Leôncio, mostrando pouca alegria, porque da conversa dele ela também já sabia. Porém se fez de alegre e disse para o marido, estou contente por ver-te junto ao meu irmão querido, nossa casa está em festa, quero fazer-te um pedido. Leôncio lhe disse, diga o que você pretender. Malvina lhe disse, é para você agora fazer a promessa que sua mãe me fez antes de morrer. Diz Leôncio, não me lembro, nesta oportunidade, Malvina disse é para dar a Isaura a liberdade, que sua mãe prometeu com muita necessidade. Disse Leôncio, Malvina, isto agora não dá pé, na presença de Isaura, não quero que ela dê fé, deixe isto para depois que a gente tomar café. Malvina com muita raiva o agarrou pela mão e disse a Henrique, fique esperando no salão, que eu vou junto com Leôncio preparar a refeição. Para o interior da casa, Malvina se dirigiu de parelha com Leôncio e foi quando Isaura viu que Henrique estava ali depois que ela saiu. Nisso Isaura levantou-se para da sala e ir embora, mas Henrique disse a ela, faça pequena demora, que pretendo uns 2 minutos conversar contigo agora. E chegou para perto dela, porém com sinceridade, e ficou estático olhando tanta beleza e bondade no seu rosto radiante de angélica sinceridade. Isaura se demorou ver o que ele queria, ele disse, se eu pudesse ganhar teu amor um dia, pela tua liberdade não sabes quanto eu daria. Nisto Isaura respondeu-lhe, meu amor não lhe convém, de sua irmã sou escrava, isto não lhe fica bem, moça bonita liberta, por aí afora tem. Henrique respondeu, tem, moça de alta nobreza, na rica sociedade, cheia de luxo e riqueza, porém nunca vi ninguém que tenha a tua beleza. Sou capaz de obrigar a Leôncio, meu cunhado, vender a tua liberdade por um preço estipulado, para eu feliz viver, bem satisfeito ao teu lado. Meu Deus, exclamou Isaura em um tom de moça forte, se é de eu querer seu amor,
Eu quero uma boa morte. Até hoje estou contenta com a minha pouca sorte. Para perto de Isaura, Henrique chegou-se mais, mas ela na mesma hora se afastou do rapaz e disse-lhe meio zangada: por favor, me deixe em paz. Pois eu não pretendo ouvir esta história de amor, basta o que tenho sofrido de Leôncio, meu senhor, mas de triunfar um dia tenho fé no Criador. Com essa conversa, Henrique partiu para abraçá-la e, pegando-a no pescoço, foi procurando beijá-la. Nessas alturas, Leôncio de súbito entrou na sala. Do meio da porta dele, soltou uma gargalhada sardônica e estrepitosa, vendo aquela palhaçada que o cunhado fazia dentro da sua morada. Com isso, Henrique ficou bastante sobressaltado e Leôncio disse a ele: o senhor ser meu cunhado e vir procurar deixar-me aqui desmoralizado. Eu pensei que o senhor fosse homem digno e social, porém está pondo em prática suas lições de moral, sequestrando-me os escravos, fazendo-se grande mal. Henrique lhe respondeu: a sua conversa é vã, e você é quem não tem alma digna nem cristã, vem conquistando a escrava e enganando a minha irmã. O seu desejo é jogá-la na vala do sofrimento, vive perseguindo ela na vida a todo momento. Vou contar à minha irmã o seu mau procedimento. Depois disso, retirou-se da presença do cunhado e onde estava a irmã, chegou muito aperreado e revelou logo a ela tudo quanto foi passado. Leôncio, tendo ficado com Isaura no salão, ela trêmula e confusa diante daquela questão, Leôncio ainda fez a ela tremenda interrogação. Isaura jurou a ele que não tinha dito nada, disse Leôncio: se eu vê-la por alguém apaixonada, te esconderei para sempre, não será mais cobiçada. Com isto, Isaura lembrou-se da sua mamãe querida, que pelo comendador tinha sido perseguida, e ela também já estava na mesma luta renhida. Da história da mãe dela, sabia todo o segredo, pensou contar a Malvina de Leôncio todo o enredo, mas isso passou um pouco e de contar teve medo. Malvina lhe apreciava. Leôncio era interesseiro, para ela só tinha o pai, era um nobre jornaleiro, não podia libertá-la porque não tinha dinheiro. Pensou isso e retirou-se para um lugar reservado, e Leôncio foi jantar, que tinha sido chamado. Chegou na mesa e encontrou a mulher e o cunhado. Comeu pouco e voltou logo, pois está com mau humor, e Malvina dirigiu-se por dentro do corredor, ao lado do irmão, sentindo da mesma dor. Leôncio chegou na sala, foi vendo que o jardineiro conversava com Isaura. Ele gritou bem ligeiro com o jardineiro e ela falando muito grosseiro. Com muita ira mandou o jardineiro ir embora. O pobre escravo saiu ligeiro sem ter demora. Ele ficou com Isaura conversando nessa hora. Então o pai de Isaura era jardineiro e não jornaleiro, né? Era jardineiro. Malvina do corredor viu ele perto de Isaura, falando um pouco zangado com ela de cara a cara. Aí ela acreditou no que o irmão lhe contara. Saltou ela em um ai agudo que ecoou no salão, pálida e desfalecida e com dor no coração, saiu tristonha chorando sobre os braços do irmão. Com isto ficou Leôncio mudo e petrificado quando avistou a mulher sobre os braços do cunhado. Assim triste e contratempo deixou-lhe desconfiado. Mas dessa vez fora vítima do que ali se passou, e Malvina perturbada no aposento entrou, e Leôncio furioso contra o cunhado ficou. Henrique, para não estar para seu cunhado olhando, passou o dia no mato, sozinho passareando. Chegou de tarde e encontrou a sua irmã ainda chorando. Por onde andaste, Henrique? Malvina lhe perguntou. Ele disse: pelos matos. Ela ainda lhe falou. Se tinha visto Leôncio, ele disse: já chegou. Está ali no salão. Henrique lhe disse assim. Disse Malvina: vou lá e tu vás junto de mim, pois a nossa questão hoje de todo jeito tem fim.
Henrique fez os seus gostos, foi com ela no salão, aonde estava Leôncio, feroz igual um leão, mas ainda procurou pegar de Malvina a mão. Malvina disse: Leôncio, pelo que aconteceu, você liberta a Isaura, faça esse pedido meu, porque aqui nesta casa ficará ela ou eu. Escolha logo entre nós se quer que eu fique consigo ou quer que eu vá embora, pois na verdade lhe digo que não vou ficar aqui morando com o inimigo. Leôncio lhe respondeu com um sorriso traiçoeiro: eu tenho que libertá-la, mas quando falar primeiro com meu pai que ainda está lá pelo Rio de Janeiro. Disse Malvina: seu pai lhe deu a propriedade, você pode fazer nela o que tiver vontade. Nisto Henrique interrompeu para não surgir novidade. Malvina estava com raiva, mas teve que se calar. Nesta mesma hora ouviram de fora uma voz falar, pedindo pausadamente licença para entrar. Pode entrar, disse Leôncio. Nisto entrou um senhor. Disse: quem é Leôncio, filho do comendador? Leôncio disse: sou eu e estou a seu dispor. Quem é o senhor também? Leôncio lhe perguntara. Sou Miguel, dizia o homem, com linhagem muito clara. Fui feitor do vosso pai e sou o pai de Isaura. O vosso pai exigiu-me uma avultada quantia para dar-me Isaura liberta com a carta de alforria. Eu arranjei o dinheiro e hoje chegou o dia. Nisto, lá naquela hora, pessoal, quem estava conversando com a Isaura realmente era o jardineiro do Leôncio. Não tinha nada a ver com o pai da Isaura, eu fiz confusão. Nisto, uma carteira cheia de dinheiro ele entregou, tendo 10 contos de réis, quando Leôncio contou as notas de uma a uma, depois assim lhe falou. Fez uma pequena pausa e disse, soltando um ai: esse negócio o senhor só resolve com meu pai, não sendo com ordem dele, Isaura daqui não sai. E entregou o dinheiro a Miguel na mesma hora. Isaura estava escondida, ouvindo tudo de fora, vendo que o pai estava ali, de alegre quase chora. Mas Miguel disse a Leôncio: então, distinto senhor, eu não vejo o vosso pai queira fazer-me um favor de enviar o dinheiro para o comendador. Com isto ficou Leôncio ainda mais perturbado, mas Malvina, para ver-se de coração descansado, disse: escreva para seu pai que ele manda o resultado. Leôncio, subjugado pelo olhar de Malvina, foi fazer a carta a pulso, sentindo uma dor ferina, pensando em perder Isaura, sua joia superfina. No momento que Leôncio na carta principiou, um carteiro nessa hora na sala da frente entrou, com uma carta de luto, e a Leôncio entregou. Leôncio foi lendo a carta, sentindo uma dor fatal, porque a mesma dizia, até a linha final, que seu pai tinha morrido de congestão cerebral. Então o resto da carta já foi Malvina quem leu, e misturou suas lágrimas com as do esposo seu, e a raiva que lhe oprimia logo desapareceu. E por motivo do velho comendador ter morrido, tudo quanto Miguel fez por Isaura foi perdido, porém ele disse a ela: haja o que Deus for servido. E muito triste guardou no bolso a dita quantia dos 10 contos que levava para a carta de alforria, porém ficou esperando para resolver outro dia. Mas com uns dias depois que o velho tinha morrido, Malvina foi novamente relembrar o seu marido, que do caso de Isaura não se fizesse esquecido. Mas Leôncio respondeu: não resolvo o caso dela, depois de todo inventário da terra que moro nela, é que eu irei pensar o que irei fazer com ela. Eu tenho que ir à corte, tratar do arrolamento, arrecadar os papéis e tomar conhecimento como estão todos os negócios e deixar tudo em andamento. Quando ouviu esta resposta, Malvina sentiu-se mal, logo seu rosto cobriu-se de uma palidez mortal, como quem ficou cravada pela ponta de um punhal. Ela esperava que ele fizesse os gostos dos pais, como também seu pedido para poder viver em paz, mas viu fulminantes suas aventuras conjugais. E nisto soltou do peito um triste aguçado ai, e disse: já que Isaura dessa fazenda não vai,
Ela fica, eu vou embora para a casa do meu pai. No outro dia, Malvina não deu nem satisfação, abandonou a sua casa e ao lado do irmão, foi para o Rio de Janeiro com mágoas no coração. E seguiu triste e calada, jurando no seu sentido de esquecer para sempre o seu devasso marido, porque ele foi desleal nas promessas e no pedido. A saída de Malvina, Leôncio assistiu na hora, fumando um belo charuto, mesmo do lado de fora, do alpendre achando bom a mulher ter ido embora. Não há quem saiba dizer, Isaura, como ficou quando Malvina saiu e dali se ausentou. O seu coração de medo nesse momento gelou. Seu medo só era sede, Leôncio perseguida, e num dos quartos da casa ficou chorando escondida, pedindo a Deus que a livrasse daquela fera homicida. Assim que Leôncio viu que a esposa se ocultava por trás da última colina, em casa contente entrava, procurando cegamente aonde Isaura estava, até que encontrou ela em um escuro recanto, estendida sobre o chão, banhada num triste pranto, orando e pedindo auxílio ao Divino Espírito Santo. Ele chegou-se para ela com conversas amorosas e prometendo lhe dar as coisas mais vantajosas, oferecendo-lhe também ricas prendas preciosas. Isaura lhe respondeu: tenho fé no Criador, que nunca o Senhor na vida gozará o meu amor. Uma escrava não pode ser mulher do seu Senhor. As mais esplêndidas promessas Leôncio fez para lhe amar, e as mais humildes súplicas nos seus pés a implorar, porém não houve promessa para Isaura lhe aceitar. Esse, vendo que Isaura não queria o seu amor, botou ela no pesado e disse-lhe cheio de horror: tu agora vais saber quanto custa o teu senhor. Junto com as fiandeiras, ela um dia trabalhava, outro dia era na roça e para o tronco voltava, presa por uma corrente, no pelourinho ficava. Daí Isaura tornou-se o ente mais desvalido, sofrendo ali o que nunca na vida tinha sofrido. Para defendê-la só tinha Deus e o seu pai querido. Enquanto Isaura fazia preces a Deus e oração, Leôncio se ardia em chamas de forte e febril paixão, que sentia por Isaura no fundo do coração. Porém Deus, como protege sempre ao necessitado, sucedeu Leôncio ir, certo dia para o roçado, confeitou-lhe os escravos para um serviço pesado. Em casa ficou um velho para um serviço apressado. Em casa ficou um velho e Isaura na prisão, perto dela umas algemas, lá no recanto do chão, quando Miguel, seu pai, foi entrando no salão. E disse: filha, fujamos daqui e vamos embora, enquanto o povo da casa se acha tudo por fora, e antes que eles te amarrem, vamos aproveitar a hora. Os escravos com Leôncio foram para o cafezal, por onde vou, disse Isaura, diz Miguel pelo quintal, até a beira do rio, ponto mais principal. Lá tem uma canoa que deixei presa no rio, e de lá vamos pro campo, embarcamos no navio, de um capitão meu amigo, gente que muito confio. Eu já deixei tudo certo, amanhã de madrugada o navio vai para o norte e você seja apressada. Na casa não tem ninguém, não tenha medo de nada. Logo na sombra do muro, Isaura se escondeu, abriu depressa o portão e pelo quintal correu, e Miguel, por outro lado, também desapareceu. Dentro de poucos minutos, na margem do rio chegaram, logo apanharam a canoa, e para o porto rumaram. No referido navio no mesmo dia embarcaram. O navio partiu do porto às 2 da madrugada e chegaram no Recife numa noite enluarada, e de luzes a capital estava toda cercada. O capitão do navio era amigo de Miguel, deixou ele no Recife junto da filha fiel, para passarem os tempos longe do senhor mau e cruel. E no porto de Recife com a filha lhe saltou, e uma pequena chácara sem muito custo alugou, no bairro de Santo Antônio nela morando ficou. E para que ninguém deles nada pudesse saber, deu seu nome de Anselmo, e o mesmo pôde fazer de Isaura para Elvira,
para ninguém os conhecer. E aqui deixo eles dois, tudo com nome mudado. Vamos saber de Leôncio. Quando chegou do roçado, que não encontrou Isaura, ficou como um cão danado. Procurou em todo canto, quase a perder o sentido, mas aonde procurava, saía o plano perdido, e ficou logo sabendo que ela tinha fugido. Boliu nos cordões da bolsa, gastou dinheiro à vontade, até a própria polícia ficou em atividade, agentes particulares, porém tudo foi debalde. Quase 2 meses botou anúncios pelos jornais, dando o porte de Isaura, tamanho, cor e sinais. Os anúncios foram lidos por cidades e capitais, dizendo que encontrá-la tem a autorização de prender e entregá-la a seu legítimo patrão e 5 contos de réis como gratificação. O anúncio veio direto lá do Rio de Janeiro, circulou pelo Recife, mas sem ninguém dar roteiro, aonde estava a escrava para ganhar o dinheiro. Porém um tal de Martinho, pegando o jornal, guardou, e ia a festas e bailes, dizendo com fé estou, de encontrar com Isaura que de campo se mudou. E Isaura com o pai modestamente vivia no bairro de Santo Antônio e ela ainda não sabia, nos anúncios dos jornais, o que cada um dizia. Um dia Isaura estava no jardim junto à janela, quando um rapaz a cavalo passou perto da casa dela e, lhe avistando, ficou apaixonado por ela. Esse rapaz era Álvaro, moço nobre, fazendeiro, órfão de pai e de mãe, dono de muito dinheiro, tinha 25 anos e ainda era solteiro. Era filósofo e vivia entre os meios sociais, tinha diversas fazendas e casas especiais na capital do Recife que tinha herdado dos pais. Amava muito os prazeres, elegância e diversão. Muitas mulheres por ele sentiam forte paixão, mas nenhuma ainda tinha tocado em seu coração. Mas quando ele viu Isaura no jardim perto da janela, pensou de não ver mais nunca outra tão linda donzela que imitasse a um terço que tinha a beleza dela. Depois desse dia ele sempre ia visitar a chácara que ela morava, assim começou-lhe a amar, de uma forma de ninguém não saber nem calcular. Um dia ele perguntou ela como se chamava, ela respondeu-lhe Elvira. Álvaro muito longe estava de saber que aquela moça fosse uma pobre escrava. Ele era nobre e simpático e da alta sociedade, mas consagrou a Isaura a mais sincera amizade e ela correspondeu-lhe com a mesma lealdade. Laura amou a Álvaro com um amor exaltado, igual a alma sedenta que, quando vê o seu amado, sente o fogo do amor deixar-lhe o corpo queimado. Às vezes ela tinha medo que alguém não descobrisse que ela era uma escrava e Álvaro não desistisse do amor que tinha ela, por mais que ela pedisse. Muitas vezes ela pensou, forçada pela memória, a Álvaro revelar tudo da sua infeliz história, para não ver ele depois ficar sem ela e sem glória. Porém temia dizer, devia ter-lhe amizade, devido ter-lhe amizade. Um dia ele convidou-a para um baile na cidade, num dos melhores locais da alta sociedade. Ela disse que não ia, mas Miguel, seu pai, mandou: atenda ao senhor Álvaro, pois ele lhe convidou. É porque ama a você e a mim considerou. Isaura ficou calada, de ir não tinha palpite, dançar com o seu amor no meio da grande elite, porém, para não lhe dar desgosto, aceitou sempre o convite. E na hora da saída, ela sente uma ameaça envolver o corpo seu de um escuro véu de fumaça, como um ser lhe avisando: vai haver uma desgraça. Chegando ela com Álvaro no rico e nobre salão, houve de súbito no povo estranha admiração, porque todos viam nela um mundo de perfeição. Ela, a pedido de Álvaro, cantou e tocou piano, dançou quadrilha com ele e dança de italiano, que foi a maior surpresa para o povo pernambucano.
Porém, quando Isaura estava no melhor do festival, chegando Martinho que tinha guardado o jornal dos anúncios que Leôncio espalhou na capital. Ele era um jogador, Martinho era o nome seu. Vendo Álvaro com Isaura, pegou no jornal e leu que ela era a escrava, sem dúvida lhe conheceu. E quando Álvaro estava junto a Isaura sozinho, muito respeitosamente aproximou-se Martinho, trazendo um jornal na mão, de pé ficou bem pertinho. Cheio de coragem, com o jornal preso na mão, foi dizendo: senhor Álvaro, com a vossa permissão, vou dizer duas palavras, queira me dar atenção. Martinho disse a esta jovem que o senhor tem por querida e está de braços com ela, é uma escrava fugida do município de Campos e anda por aqui fingida. Nisso Isaura teve um choque que quase vira para trás, porém Álvaro a ele disse: suma-se daqui, rapaz, vou dar o que você quer para nos deixar em paz. Martinho disse: seu Álvaro, o jornal é quem revela, eu estou encarregado de prendê-la e levar ela a Leôncio da Fonseca, o legítimo senhor dela. Nisto o pai de Isaura dela se aproximou. Isaura, avistando a ele, nos seus braços se lançou. Num alvoroço tremendo o baile se transformou. Álvaro e seus amigos iam jogar Martinho para fora, mas antes disso ele leu o jornal na mesma hora e disse: vocês não podem obrigarem eu ir embora. Todos os sinais de Isaura no jornal estava escrito, mas quais Martinho no rosto dela viu um sinal pequenito. Álvaro deu-lhe um empurrão que ele caiu aflito. Isaura, sem outro jeito, logo a Álvaro confessou que de fato era uma escrava e a ele revelou como de Campos fugiu e no Recife chegou. Álvaro e Miguel conduziram Isaura desfalecida para sua pequena chácara, muito triste e abatida pelo que aconteceu, quase que perdia a vida. Martinho conta à justiça a história da escrava e com o oficial para todo canto ele andava, munido de documentos para ver se a encontrava. Também uma carta urgente para Leôncio lhe mandou, explicando-lhe como foi que com Isaura encontrou, porém Álvaro, moço rico, em tudo lhe amparou. Mas Álvaro, que era homem de prestígio e de valor, conversou com a justiça e ficou por fiador de Isaura e garantiu entregá-la a seu senhor. E escreveu para Leôncio, contando toda a verdade de Isaura, linda escrava, capricho da divindade, e disse mais que comprava da escrava a liberdade. Ele, recebendo as cartas, ficara muito contente em saber do paradeiro da deusa de sua mente, e para Martinho e Álvaro escreveu rapidamente. Para Martinho ele mandou carta de autorização e para o chefe da polícia grande recomendação para botar sem demora a escrava na prisão. Martinho, com todas as cartas, tornou-se sem paciência, foi ao chefe de polícia e mostrou-as com urgência e pediu-lhe uma ajuda para fazer a diligência. Vendo o chefe de polícia que Martinho se achava munido dos documentos, deu-lhe o guarda que estava junto ao oficial, mandou prender a escrava. Mas na casa de Isaura, Álvaro falta não fazia, ia para lá confortá-la e dizer o que pretendia, garantindo de comprar sua carta de alforria. Miguel, pai de Isaura, ainda teve vontade de mudar-se do Recife para outra localidade, porém Álvaro não deixou ele sair da cidade. Álvaro tinha um amigo que sempre estava ao seu lado, homem de família nobre, o senhor Dr. Geraldo. Naquele tempo ele era o melhor advogado. E na casa de Isaura estava em conversação, chegaram os dois com Marinho, nessa mesma ocasião, com ordem para levarem Isaura para a prisão. Nisto Álvaro levantou-se e a Martinho respondeu: por causa de 5 contos que Leôncio prometeu, você querer perseguir a quem nunca lhe ofendeu? Martinho disse: eu tenho o documento assinado, e logo mostrou a Álvaro. Ele leu com bem cuidado, vendo que o ato era sério, tornou-se mais moderado. E Álvaro, nesse momento, chamou Martinho no salão e disse: se não levarem a escrava para a prisão, eu dou 10 contos de réis para dar por fim da questão.
Martinho lhe respondeu: e se o senhor dela chegar? Álvaro disse: você diz que veio lhe aprisionar, mas a escrava já tinha se mudado do lugar. E escreva para Leôncio, fazendo-lhe certificado, que no caso da escrava você estava enganado, e o resto você deixe ficar por tudo ao meu lado. E depois vá lá em casa receber o seu dinheiro. Martinho era ambicioso e demais interesseiro, porém dessa vez caiu dentro de um grande atoleiro. Martinho voltou à porta, disse aos guardas ali: voltem porque a questão eu sozinho resolvi, e não é mais necessário vocês dois estarem aqui. Martinho também foi embora e Álvaro e Dr. Geraldo foram lutar por Isaura, pois Álvaro havia jurado de defendê-la e ficar feliz vivendo ao seu lado. Nesse período, Leôncio veio a escrava buscar, com o ministro da Justiça, pôde uma carta arrumar para ser entregue ao chefe da polícia do lugar. A carta foi para Leôncio entregar com mais perícia, quando chegasse em Recife, ao chefe de polícia, que da escrava já tinha também alguma notícia. Munido dos documentos, Leôncio logo embarcou. Quando chegou no Recife, que o pé no chão botou, com o chefe de polícia ele logo se encontrou. Deu-lhe a carta do ministro e toda a história contou. Disse o chefe de polícia: o rapaz que lhe avisou veio dizer que no caso da moça ele se enganou. Disse Leôncio: então irei lá verificar e ver com meus próprios olhos para poder acreditar. Se puder, dê-me 2 guardas para ensinar o lugar. Os guardas que tinham ido ao lado de Martinho foram também com Leôncio, pois já sabiam o caminho, e na casa de Isaura chegaram logo cedinho. Aonde morava Isaura, quando Leôncio chegou, Álvaro já estava lá, na porta se apresentou. Pelo morador da casa, Leôncio lhe perguntou. Álvaro mandou ele entrar, e Leôncio, tendo entrado, na sala passou ligeiro, um olhar meio espantado, e Álvaro disse: disponha o que quer do seu criado. Leôncio olhou para Álvaro, já com a testa franzida, e disse: eu venho à procura de uma escrava fugida. Tenho certeza que ela está aqui escondida. Disse Álvaro: está comigo, dela eu sou encarregado. O ilustre é o senhor Álvaro, disse Leôncio enraivado. Álvaro respondeu-lhe sério: sou eu mesmo, o seu criado. Nisso Leôncio falou com voz estridente e brava: senhor Álvaro, muito bem, por isso já esperava. Eu me chamo de Leôncio, dono e senhor da escrava. Nessa hora Álvaro ficou como quem estava esmagado, vendo o senhor de Isaura de olhar afogueado, fitou bem firme para ele, porém atônito e calado. E Leôncio disse a ele: eu tenho autorização para levar ela e o pai e jogá-los na prisão. A lei me dá o direito, que sou senhor e patrão. Nisso Álvaro disse: eu compro da escrava liberdade, diga quanto quer por ela, peça o que tiver vontade, gasto tudo para livrá-la da triste infelicidade. Disse Leôncio: senhor Álvaro, perca o gosto de obtê-la, não há dinheiro que pague o valor dessa estrela, nem pelo ouro do mundo eu não pretendo vendê-la. Se o senhor quiser escrava, ainda como uma criança, procure outra e compre, lhe falo com confiança, mas de Isaura o senhor, perca logo a esperança. Com isto Álvaro lhe disse, em termos ameaçadores: o senhor acha que está, com seus escravos e feitores, na fazenda lhe fazendo toda espécie de horrores? Advirto-lhe para que mude logo essa linguagem. Aqui tem homem de lei, educação e coragem, que não existe esse povo que só conversa bobagem. Senhor Álvaro, basta disso, disse Leôncio zangado, não vim aqui para brigar, nem para ser catequizado.
Quero somente a escrava, e tudo está acabado. Álvaro irado levantou-se da cadeira nessa hora, com força pegou Leôncio e o empurrou para fora da sala e mandou que ele de lá mesmo fosse embora. Mas nisso Isaura e Miguel vieram para o salão, Leôncio junto aos guardas deram-lhe voz de prisão e saíram com os dois nessa mesma ocasião. Álvaro ainda disse: Isaura, não te abandonarei, confia em Deus e em mim, que ainda te libertarei, e de teu senhor infame ainda me vingarei. Leôncio embarcou com eles para o Rio de Janeiro e Álvaro ficou sozinho no auge do desespero e Martinho ainda foi atrás de receber o dinheiro. Porém Álvaro disse a ele: a escrava foi tomada pelo próprio senhor dela há uma hora passada, então por esse motivo não estou lhe devendo nada. Quando Álvaro disse isso, Martinho meteu os pés, porém não pôde dar jeito, perdeu 10 contos de réis e voltou pensando como levou aquele revés. Leôncio, tendo chegado com Isaura e com Miguel na sua bela fazenda com seu genro de Luzbel, botou de novo a escrava no sofrimento cruel. Botou Miguel na cadeia e Isaura na corrente, foi buscar a sua esposa na corte ligeiramente e ela voltou com ele para a fazenda novamente. Garantiu ele a Malvina, mas com certo fingimento de libertar a escrava, esse era o seu intento. Falou também de arrumar para ela um casamento. Com quem ela vai casar-se? Ela perguntou ligeiro. Leôncio lhe respondeu com um sorriso traiçoeiro: com um dos nossos escravos, Belchior, o jardineiro. Nisso Malvina sorriu e disse a ele: eu não creio que Isaura vá se casar com aquele homem feio. Isso será para ela o mais tremendo aperreio. Leôncio disse: Malvina, estou falando a verdade. Caso Isaura com Belchior, dou-lhe mais a liberdade. Liberto ele também. Para que mais felicidade? E Malvina acreditou no que ele disse a ela, mas o plano de Leôncio, casar a escrava bela, era para depois também ficar sendo dono dela. Escreveu como que fosse Álvaro que tinha mandado para Isaura lhe avisando que já estava casado. O amor entre ele e ela estava tudo acabado. E depois que fez a carta, dirigiu-se para a prisão que estava o pai de Isaura e com a carta na mão, disse a ele: eu vim fazer consigo uma arrumação. Vim tirá-lo da cadeia, esse é o meu intento, como também arrumei para Isaura um casamento e quero que o Senhor dê o seu consentimento. Quero casar sua filha e dar liberdade a ela, não quero ver com estranho, viver mais pensando nela. O Senhor vai me ajudar e levar esta carta a ela. E de quem é esta carta? Miguel tinha perguntado. Disse Leôncio: é de Álvaro, o ricão apaixonado, de Isaura, mas também agora já é casado. Com quem vai casar-se Isaura? Miguel perguntou ligeiro. Diz Leôncio: com Belchior, aquele que é jardineiro. Casa os dois e os liberto do tremendo cativeiro. Vá logo levar a carta e conte a ele a verdade. Se ele não aceitar de Belchior, se ela não aceitar de Belchior a amizade, fica o senhor na cadeia e ela sem liberdade. Logo onde estava Isaura, depressa Miguel chegou e aquela carta falsa Miguel a ela entregou. E o que Leôncio queria, ele também lhe contou. Quando Isaura leu a carta, toda a sua narração, sentiu um punhal ferindo, traspassar-lhe o coração e pingos de lágrimas tristes ela derramou no chão. Chorou mais pensando em ter Belchior por seu marido, mas para não ver na cadeia Miguel, seu pai querido, contra a vontade aceitou o miserável pedido. Ela quando disse ao pai que o pedido fazia, Leôncio ficou contente, Malvina com alegria, para fazer o casamento logo ali marcar o dia. E Malvina deu a ela, naquele mesmo momento, um lindo colar de ouro, cheia de contentamento,
para Isaura usá-lo no dia do casamento. Belchior pôde saber que iria ser casado com Isaura, aquela flor, ficou todo alvoroçado. Assim Leôncio deixou o drama todo traçado. E enquanto o casamento Leôncio preparava, vamos ver Álvaro agora, o destino que tomava no Recife para fazer a defesa da escrava. Álvaro tinha um grande amigo, o digno doutor Geraldo, que naquele tempo era o melhor advogado, procurou ajudar ele, mas não houve resultado. Ali não deu direito tirá-la do cativeiro, mas Álvaro, que possuía muitas fazendas e dinheiro, em procura de Isaura, partiu para o Rio de Janeiro. Ao desembarcar no Rio, no comércio procurou informação de Leôncio e sem trabalho encontrou. A história dele toda, muita gente lhe contou. Diversos comerciantes disseram ele está falido, deve aqui a todo mundo, tudo tem título vencido e nós já estamos dando quase tudo por perdido. Os títulos que ele deve passaram dos vencimentos, aqui no Rio ele deve de contos mais de 500 e o que ele possui talvez não vala 200. E assim Álvaro colheu tudo quanto pretendia, porque soube que Leôncio tudo quanto possuía não dava para pagar um terço do que devia. Leôncio disse aos credores com toda a seguridade, se quiserem receber as dívidas pela metade, eu pago para não vê-lo na miserabilidade. Pago recebendo os títulos de acordo à lei do país, com documento assinado na presença do juiz, para ele ficar sabendo qual negócio que eu fiz. Essa proposta de Álvaro todos os credores aceitaram, ligeiro trouxeram os títulos, os documentos assinaram. Álvaro, tendo pago a todos, os negócios liquidaram. Dessa hora por diante, tudo a Álvaro pertencia, terra, fazenda e escravo que Leôncio possuía, visto que ele tinha pago tudo quanto ele devia. E Álvaro, quando se viu com os documentos na mão, junto a 2 oficiais de justiça e um escrivão da velha fazenda Campos, seguiram na direção. Álvaro ia tão contente que só o sol quando nasce, às 6 horas da manhã, de Jesus beijando a face, chegaram no mesmo dia que Isaura ia casar-se. Leôncio tinha mandado chamar um tabelião e um vigário também para fazer a união de Isaura e Belchior, mesmo em sua habitação. E eles pelo vigário começaram a esperar. Nisso André, um escravo, veio a Leôncio avisar que na porta uns cavaleiros desejavam lhe falar. Leôncio disse ao padre, junto ao tabelião, e mandou dizer que eles entrassem para o salão, mas eram os oficiais, Álvaro e o escrivão. E por Rosa, uma escrava, mandou no mesmo momento chamar Belchior e Isaura com certo contentamento, chamou Malvina e Miguel para verem o casamento. Leôncio, para ver os homens, saiu alegre demais, chegou no salão, foi vendo, com suas credenciais, Álvaro e o escrivão e os 2 oficiais. Leôncio, com grande susto, disse meio perturbado, parece que o senhor Álvaro, se eu não estou enganado. O moço lhe respondeu, sou Álvaro, recém-chegado. Muito bem, disse Leôncio, o senhor pode sentar-se para ver daqui a pouco na capelinha o enlace de Belchior e Isaura, que hoje ela vai casar-se. E nesse momento Álvaro viu entrar pelo salão Belchior, Malvina e Isaura e Miguel pegado na mão, da filha porém sentindo tristeza no coração. Isaura vinha vestido em trajes de casamento, vendo Álvaro no salão, quase dar-lhe um passamento, mas o amor deu-lhe força para suportar o tormento. Depois de reconhecê-lo, ficou mais forte e ativa, pois ia casar-se a pulso por ser escrava cativa, mas era mesmo que ir para a cova enterrar-se viva. Porém, avistando um homem que amou com confiança, sentiu no seu coração conforto e perseverança, e rebrilhou nos seus olhos nova luz de esperança. Nessas alturas, Leôncio com Álvaro ainda conversava, procurando todos os meios para ver se o tapeava,
Porém, Álvaro, nessa hora, já tinha visto a escrava. Leôncio ainda disse: Álvaro, hoje aqui será casada, sua deusa protegida também será libertada, para viver com o marido, feliz e bem sossegada. Eu quero que o senhor Álvaro demore para assistir a esse ato solene que agora irei agir. Só falta o padre chegar para tudo se concluir. Nisso Álvaro perguntou-lhe quem vai dar-lhe a liberdade. Leôncio lhe respondeu, na mesma oportunidade: eu que sou o senhor dela, faço o que tiver vontade. Porém Álvaro disse a ele, perante aos oficiais: declaro que o senhor com Isaura isso não faz, e saiba que essa escrava já não lhe pertence mais. Não me pertence porque, bradou Leôncio tremendo, o senhor delira ou está aqui me escarnecendo? Álvaro respondeu-lhe firme: é o que eu estou lhe dizendo. Álvaro ainda replicou e continuando dizia: paguei aos seus credores tudo que o senhor devia, tenho os títulos em meu poder por prova de garantia. E Álvaro, nesse momento, mandou que o escrivão lhe apresentasse o mandado de sequestro e execução, para ele saber que ali não botava mais a mão. Leôncio, lendo os papéis que lhe deu o escrivão, pôs-se arrancando os cabelos, batendo com o pé no chão, e gritou: ó, que desgraça, isso é uma maldição. E Malvina, quando viu o marido assim gritando, exclamou: ó, que vergonha, agora estamos passando, ó, que tristeza, meu Deus. Ela dizia chorando. Leôncio, vendo de Álvaro o triunfo esmagador, ia sair pela porta devido ao tremendo horror. Porém Álvaro disse a ele: demora um pouco, senhor. Álvaro pegou no seu braço e lhe disse com cautela: agora quanto à escrava, que há pouco falava nela, o que o senhor pretendia nesse instante fazer dela? Leôncio lhe respondeu, já quase turbando a fala: o meu plano certo era, primeiramente casá-la, e depois do casamento pretendia libertá-la. Ela ia casar por gosto? Álvaro ainda perguntou. Eu ia casar-me à força, Isaura assim exclamou, e o resto da história a Álvaro Miguel contou. Miguel disse: senhor Álvaro, eu vou dizer-lhe a verdade, ela ia casar forçada e contra a sua vontade, senão o senhor Leôncio não lhe dava liberdade. Pois ele disse: se ela recusasse o casamento, ia para um quarto escuro, no mais triste sofrimento, passar o resto da vida sem ter sossego um momento. Desde que veio do Recife, como o senhor está ciente, tem vivido maltratada até a data presente e com o pé enfiado em uma grossa corrente. Com isso Álvaro bradou contra a grande atrocidade de Leôncio e disse a ele: a sua perversidade será punida porque Deus é o rei da verdade. Nisso Malvina exclamou, debruçada numa mesa: ó, que vergonha, meu Deus, que miséria, que tristeza! Botou o rosto entre as mãos, chorando sem ter defesa. Nisso Álvaro estende o braço para Isaura, a pobre escrava, dizendo: chega para mim, pois eu sempre te avisava que se Deus me protegesse, um dia eu te libertava. Pois a pureza de um anjo eu sempre avistei em ti, e foi uma missão santa que eu do céu recebi, e foi Deus que me deu a força de eu vir defender a ti. Deus assim por minhas mãos vingará a tua inocência, castigará o algoz, malvado sem consciência, que quis pisar nos direitos do poder da providência. Com essas palavras Isaura de joelhos caiu no chão, chorando nos pés de Álvaro, e ainda pediu perdão para o seu senhor perverso, malvado sem coração. Álvaro também disse a ela, muito calmo e generoso: vens, querida, para meus braços, teu espírito é luminoso, tens hoje meu coração e a minha mão de esposo. Leôncio, quando viu isso, retirou-se do salão e, chegando em sua alcova, pôs a pistola na mão, deu um tiro no ouvido e caiu morto no chão.
Malvina, quando ouviu o eco do estampido, saiu correndo para o quarto para ver o que tinha sido. Chegando, encontrou Leôncio morto no chão estendido. Malvina caiu chorando no mais triste desespero, sem marido, sem fazenda, sem escravo, sem dinheiro, sem ter mais nada na vida, voltou para o Rio de Janeiro. Álvaro ficou sendo dono da fazenda referida, depois que teve vitória da grande luta renhida, casou-se com a mulher que ele mais amou na vida. Miguel, pai de Isaura, também ficou ao seu lado, vivendo muito feliz, do genro muito estimado. Depois Álvaro ainda voltou para seu Pernambuco amado. Aos 2 oficiais, junto com o escrivão, Álvaro deu a cada um boa gratificação, os quais voltaram para o Rio com muita satisfação. Leôncio perdeu a vida, foi parar na tumba fria. Belchior, o jardineiro, arranjou o que queria. Álvaro deu a cada escravo uma carta de alforria. Assim, leitores, contei toda a história passada da formosa escrava Isaura, que com Álvaro foi casada. Leôncio perdeu a vida, Malvina ficou sem nada. Literatura de cordel, imagens do sertão.